E aí galera, beleza? Vamos iniciar aqui mais uma aula, né, do curso de Excel para análise de dados. Vou compartilhar minha tela com vocês e vou dar algumas informações. Mais uma vez estou aqui no curso, né, da gente, trazendo algumas informações importantes deste curso. Tá aqui a nossa programação. Esse curso vai ter 12 semanas, que era o máximo que eu teria dito, né? Antes foi o máximo. Eu gostaria de ter dado em 10, mas eu disse que talvez chegássemos em 12 e vamos chegar em 12, não tem problema. Já que as aulas estão paralisadas, a gente tem tempo aí. Percebam que a partir da semana 7 começa uma nova dinâmica. Até a semana 6 vocês tinham uma aula ao vivo, vocês tinham uma aula gravada, que era totalmente referente ao conteúdo. A aula ao vivo era meio que uma prática que revisava esse conteúdo e falava de, às vezes, alguns temas. Era mais dinâmico, né? De acordo com o que os alunos também tivessem dúvida, de acordo com o que ia vindo. E a gente sempre teve um exercício de fixação, que era exatamente relacionado geralmente à aula ao vivo. Então, até a sexta semana, foi assim, até a metade do curso. Se você me perguntar, professor, qual é o assunto do curso? O assunto do curso vem até essa aula aqui, ó, Excel Básico 06, são 6 aulas. O assunto não quer dizer que é todo o estudo do curso, não vai ser só isso, né? O assunto, tudo que a gente vai ver, basicamente vai estar aí, o mais de 80% vai estar nessas aulas. O conteúdo do assunto vai estar aí. No entanto, você tem práticas aqui nas aulas ao vivo, você tem exercícios que se baseiam na própria aula ao vivo, geralmente é uma fixação da aula ao vivo, ou seja, é você botar em prática essa aula ao vivo, que fica gravada aqui. Na semana 7 a gente continua a aula ao vivo, essa daqui. O assunto da aula 7, ele se repete, a aula ao vivo, né? Ela repete, ela revisa tudo que veio antes, ela, né, vai revisando e trazendo coisas novas também. Então essa aula ao vivo é, como eu digo, sempre bem dinâmica. E aí a gente começa as atividades. Eu mudo até o nome para vocês entenderem. A gente não tem mais exercício de fixação. Não teremos mais aqui aulas gravadas do tipo essa. Tipo essa aula que já é gravada de conteúdo, porque o conteúdo acabou. Então, normalmente a gente vai ter uma ou duas atividades, a depender do tamanho da atividade. Por exemplo, na semana 7, eu tenho duas. Porque uma é um simulado, que eu preciso que vocês entreguem. Tá? Todas as atividades, gente, vocês, para poderem concluir o curso, vocês vão precisar entregar, no mínimo, 80% dos exercícios e 80% das atividades. Então, por exemplo, se tem 6 exercícios de fixação, né? Cada semana um. Você vai precisar entregar pelo menos 5. O ideal é fazer os 6? Principalmente o sexto. Mas você vai ter que fazer 80%. No caso, 4 daria um terço, vai dar 2 terços, né? Não chega a dar 80%. Então você tem que fazer 5 para poder concluir o curso e enviar por aqui, tá bom? As atividades, mesma coisa, já estamos em 3 atividades. Como a gente vai ter 6 semanas, a gente vai ter no mínimo 6 atividades. Mas teremos mais, né? Só nessa semana já tiveram 2. Então, a gente vai ter aí umas 8 ou 9 atividades. Já vamos ter pelo menos 6. Né? De 6 a 8, acho que umas 8 atividades. Então, essa primeira aqui foi um simulado, que é uma revisão de tudo o que se passou. Essa atividade 2, recursos básicos, não deixa ainda de ser uma atividade de revisão básica, simples. A atividade 3 utiliza fórmulas e funções. Também ainda é
atividade básica. Ainda é uma atividade básica. Né? Professor, e o conteúdo? Tudo vai estar da semana 6 para trás. Todas essas atividades vocês têm condições de fazer com o conteúdo da semana 6 para trás. Tá? Óbvio que nas aulas ao vivo, como esta agora, a gente vai discutir, vocês podem perguntar, dizer, professor, não entendi essa atividade, essa é a hora. Claro, pode ir no grupo do WhatsApp perguntar, pode ir no mural aqui do Classroom e perguntar, e assim por diante, beleza? Então, a atividade 3, botei ontem, né? Aqui eu vou até deixar assim, ó. Acho que eu botei. Cada exercício vai estar separado por abas, né? Essa atividade aqui já é uma atividade mais puxada. Vai inclusive até a aula da última aula. Deixa eu ver, sei lá. Isso. Né? Você tem um arquivo aqui, ó, atividade 3, que você vai baixar. Em cada aba você vai seguir o exercício. Dúvidas? Tem que... Se ninguém me perguntar, eu vou estar nos extremos. Ou eu vou dizer, rapaz, tá todo mundo entendendo tudo facilmente, ou ninguém está fazendo nada. Né? Se ninguém me perguntar nada sobre essas atividades. Então, curso só tem valia se vocês fizerem as atividades, beleza? Então hoje a gente está na aula 9, vai vir para cá essa aula gravada e vai ter uma nova atividade já. Deve estar botando na semana que vem e tudo mais. Beleza? Hoje, o que é que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver... Eu estou aqui com uma tabela, um Excel aberto, que eu vou explicar. Professor, licença. Oi. Você disse que a gente podia tirar as dúvidas. Deve. Essa função PROC, eu fiquei assim, em dúvida. Você, em dúvida em que parte? Eu posso revisar ela. Eu posso revisar todas as tipos de PROC agora aqui, mas em que parte você ficou em dúvida? Desde da função do começo. Porque você não perguntou na aula passada. Eu não assisti online, não. Assisti depois. Ah, tá bom. Tudo bem, vou revisar aqui. Qualquer dúvida você me pergunta. Mas vamos lá. Eu vou aproveitar essa planilha aqui, já que você perguntou. Vou criar uma nova. Vou guardar aqui, certo? Eu tenho um conjunto de dados aqui de um aplicativo de hospedagem na internet, certo? O que é que ele diz? Isso aqui são os imóveis utilizados para hospedagem. Beleza? O que é que diz nesses dados aqui? Uma identificação do imóvel. Desde quando ele foi cadastrado, desde quando ele existe. Qual é o bairro? Isso aqui é em Nova York, né? Qual é o tipo de propriedade? Se é um apartamento, se é uma casa. Qual é a forma que ele é ofertado? Se é todo o espaço, se é um quarto privado. Quantos quartos tem? Quantas avaliações? Quantas diárias? E a média das notas, né? Aqui, por exemplo, ele não tem avaliação, ele não tem nota. Ele não tem avaliação, ele não tem nota. Ele não tem avaliação, ele não tem nota, né? Sempre que não tem avaliação, não tem nota. Tudo bem. Eu vou usar aqui uma revisãozinha do PROC-V. Como é que funciona a função PROC-V? Digamos que você quer procurar nestes dados aqui um imóvel específico, por exemplo, o imóvel de identificação 10. E você quer pegar o bairro dele, ou você quer pegar a data que ele foi utilizada, né? Porque a função PROC-V, vamos lá, ó, igual PROC-V, ela vai ter um valor que ela vai procurar
em uma matriz tabela. O que é uma matriz tabela? Isso aqui pode ser uma matriz, certo? Isso aqui é um conjunto de dados desse. Ele vai procurar em uma matriz, que a gente chama matriz tabela aqui no Excel, certo? Aí você vai dizer o quê? O valor procurado tá aqui, ó. Você não dá para enxergar que não tem como aumentar essa informação. Qual é o valor procurado? Qual é a matriz? E qual é o número da coluna, o índice da coluna ao qual você quer trazer o valor? Então, qual é o valor procurado? Digamos que eu quero procurar o valor 1. Em que matriz tabela? Eu boto ponto e vírgula. Em que matriz tabela? Aqui, ó. Nisso aqui tudinho. Vamos botar... Não sei nem até onde vai. Vamos botar até aqui. 555, tá? Então ele vai botar o que aqui? Que foi que ele colocou? Planilha 1, porque veja, eu estou em outra planilha. Eu estou na planilha PROC-V, colocando uma fórmula, né, que vai usar dados de outra planilha. Então eu estou procurando o valor 1. Aonde? Aí eu boto ponto e vírgula. Em planilha 1, certo? De A1 até I555. Esse é o que eu estou procurando. E você quer trazer o valor que está onde? Não, eu quero trazer o valor da data que ele se cadastrou. Então eu trago a segunda coluna da matriz tabela. Eu vou pegar isso aqui. Ó, ele trouxe um número, né? Vou pegar isso aqui. Vou jogar aqui. Quem é 1? 1 é o valor que ele está procurando. Aonde? Em planilha 1, exclamação. Por que planilha 1, exclamação, gente? Essa é a primeira aula. Porque eu estou botando a fórmula na planilha PROC-V. E os dados estão na planilha 1. Se eu chamar isso aqui de dados, eu vou ter que chamar isso aqui de dados. Exclamação. De A1 até I555, ou seja, ele vai procurar de A1, que é essa célula aqui, até I... Eu vou até botar tudo, ó, 30.476. Ele vai procurar de A1 até I 30.476. Ok? Na segunda coluna, que segunda coluna? Dessa matriz tabela aqui, ó. Dados A1, de A1 até I 30.476. Quem é a segunda coluna? Dessa matriz tabela. Esse cara aqui. Professor, e se eu botasse de B1? Tudo bem, não tem problema. Mas ele vai procurar o valor 1 aonde? Ele vai procurar o valor 1 de B1 até aqui. Ele não vai considerar a coluna A. Então, se eu perguntar agora, quem é a segunda coluna? Que é o terceiro parâmetro. Ó. Primeiro parâmetro, o que eu procuro. Segundo parâmetro, a matriz de dados. Terceiro parâmetro, a segunda coluna, que é o que eu vou botar. A segunda coluna não é mais essa, a B. A segunda coluna agora é a C. Concorda? Porque a referência dele é esse conjunto de dados que eu passei aqui, ó. Neste caso, se eu faço de B1, ele vai procurar o valor 1. Aonde que ele procura o valor 1? Aí é onde está uma questão que é algo que engessa a função PROC-V. Ele vai procurar o valor 1 sempre na primeira coluna dessa matriz. Ou seja, ele vai procurar o valor 1 aqui em B. É tanto que se você colocar, ele não vai achar. Se eu deixar aqui de A1 até lá, ele vai procurar esse valor 1 aonde? Na coluna A. Por quê? Porque a coluna A é a primeira coluna dessa matriz aqui todinha. Ah, professor,
É porque aqui é 1, ele procura na primeira? Não. Se aqui for 10, ele vai procurar o valor 10. Isso aqui é o valor procurado, é um parâmetro. Ponto e vírgula já vem outro parâmetro. Ele vai procurar o valor 10 agora na coluna A. Porque é a primeira coluna dessa matriz todinha. Quando ele encontrar o valor 10, aqui na coluna A, quando ele encontrar, achei aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai para a segunda coluna e retorna o valor que tem lá. Ele vem para cá e retorna. Isso porque eu estou usando de A1 até I 30.476. A1 até I 30.476. Isso tudo em lei. Veja que é esse valor aqui, viu? 476, não é isso aqui não. É ali. Entendeu? Então ele vai procurar o valor 10 em A, porque A é a primeira coluna. Se eu botasse de B, ele ia procurar o valor 10 em B. Se eu botar em C, ele vai procurar o valor 10 em C. E ele vai trazer o quê? O que está na segunda coluna da matriz. Se a sua matriz, coincidentemente, começa em A e termina em I, ele vai trazer o que está em B. Mas se sua matriz é isso aqui, ele vai trazer o que está em C. E assim por diante. Vamos ver na prática? O que é que ele trouxe aqui, ó? Ele trouxe um número. Por que ele trouxe um número? Porque ele captou a segunda coluna, onde ele achou o número 1. Ele trouxe essa data aqui, na verdade. Só que aqui está em data, o formato data. Mas lembram? Por que está aparecendo o número? Formato geral. Bota isso para data, que vai aparecer uma data. Aquele número é a quantidade de dias desde o dia 1º de janeiro de 1900, se eu não me engano. Ok? Então, trouxe a data. Quer ver uma coisa? Se eu botar aqui um 3. Manhattan. Por que Manhattan? Porque é a terceira coluna. E se eu botar aqui um B? Eita, aqui não, né? Se eu botar aqui um B no lugar do A. ND. Pronto, já entramos no assunto da aula. Veja, deu um erro. Isso é um tipo de erro. Porque ele está procurando na coluna, na matriz de B1 até I555. B1. Aqui. Até lá embaixo, né? Certo? Está procurando. E ele está procurando o que lá? O valor 1. Aonde? Na coluna B. Ele vai achar o valor 1 aqui? Não. Então ele não encontrou o valor. Por isso que deu um erro. E aí você diz, ó, um valor para a fórmula ou função não está disponível. É o valor 1. Por quê? Porque você está procurando a partir de B. Na coluna B não tem o valor 1. Agora se eu boto aqui, ó, procure, qual a data? 26 de junho de 2008. De junho de 2008. Dessa forma não vai funcionar, né? Eu tenho que botar aqui entre chaves, entre aspas, duplas. Deixa eu ver. Não, aqui também não vai funcionar assim, não. Deixa eu ver. Não vai. Aqui eu teria que procurar pelo valor. Como está em data lá, eu teria que procurar pelo inteiro. Pelo inteiro. Quer ver? Se eu botar um aqui, ele não encontra. Mas se eu botar um aqui, 1900, ele acha, tá vendo? Por quê? Porque ele está procurando o valor 1 aonde? De B até I, 555. Daqui até aqui. Né? Quem é que está na coluna 1? B. Por que que ele achou? Porque aqui tem uma coluna que a data é 1º de janeiro de 1900. Ele reconhece isso como um número, número 1. Como está em data, a forma aqui está em data, tudo bem. Então, mas ele está procurando o número 1. Certo? Por isso que ele encontrou. Mas a gente... ele trouxe apartamento por quê? 1, 2, 3. Coluna 3. Da matriz que começa em B1. Certo? Dessa matriz aqui.
terceira coluna. Essa busca aqui não faz muito sentido, né? Normalmente a gente vai buscar de A. Trouxe Manhattan agora. Por quê? A matriz tabela começa daqui e vem até aqui. Até o 555, né? A linha. E tá trazendo a terceira. Tá bom? Qual é a diferença do PROC-H? Normalmente a gente usa o PROC-V. Mas qual é a diferença? O PROC-H, ele vai procurar a mesma coisa, só que ele vai procurar na horizontal. Por exemplo, ele pode procurar aqui. Procure o host ID. Procure esse termo aqui. Não, vou procurar bairro. Procure bairro aonde? Nessa matriz tabela aqui, ó. E me traga o segundo bairro, terceiro bairro. Não encontrou. Né? Procure dados C1. De A1 até I20. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Ele vai procurar não mais aqui na vertical. Ele vai procurar na primeira linha. Então procure na primeira linha bairro mesmo. Deixa eu botar aqui assim. Deixa eu ver. O que tá errado aqui? Bairro. Não é assim não. Procure bairro. Em dados A1 até I20 e traga a terceira. Deixa eu ver aqui o que é que houve. Tô gravando. Pronto. Aqui ele está procurando de o valor 1. Em dados de A2 até I20. 1 por aqui, não é isso? Ele está procurando o valor 1. Aonde? Sempre ele vai procurar na linha 2. Porque ele vai procurar na primeira linha da matriz. Beleza? Ele vai procurar na primeira linha da matriz. Que matriz? A matriz que você está especificando aqui. E vai trazer o terceiro elemento. Ele trouxe, ó. Provavelmente dia 25 de julho. Olha lá, em data. Funciona do mesmo jeito. A diferença é que o PROC-V procura um valor na primeira coluna da matriz tabela. PROC-H procura um valor na primeira linha da matriz tabela. E o PROC-X? Um avanço, nem todo Excel tem isso. Um avanço, né? Porque o que é que ele faz, ó? Dessas duas funções. Ele não se limita a procurar na primeira linha ou na primeira coluna. Porque a PROC-V sempre procura o valor aonde? Na primeira coluna. E a PROC-H sempre procura o valor aonde? Na primeira linha. Beleza? Então ele não se limita a isso. Ele não se limita a isso. Qual o valor procurado? Vamos dizer que eu estou procurando o valor 10. Estou procurando o valor 10. Em que matriz? Aí é que está a diferença. Ó. Você vai pesquisar numa matriz e vai retornar em outra. Você vai procurar o valor 10, por exemplo, aqui, ó. Aí eu boto na coluna A. Dados AA. Ou seja, quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo em toda a coluna A. Certo? Então eu estou procurando o valor 10 na coluna A. Mas eu poderia procurar na coluna B. Veja que a logística, a forma de representar essa função é diferente.
E aí eu digo, aonde é que eu vou trazer o resultado? Aí eu digo, traga o que está em dados coluna B. Pronto. Vamos entender essa... Deixa eu ver o que eu errei aqui. Vamos entender essa danada. Dados A e traga o que está em dados B. Aparece o número. Tá como data. Tá aí, 6 de setembro. Vamos entender. Vou botar aqui a PROC-H para explicar também. Ó, PROC-H, ele vai procurar aqui quem? O valor 1. Mas aonde? Não na coluna A, mas na linha 2, porque ele procura na horizontal. Né? Diferente da PROC-V, que vai procurar aqui nesse caso o valor 10 na coluna C. Se eu botar aqui A1 na coluna A. É porque é a primeira coluna da matriz tabela. Sempre da primeira coluna. A PROC-X não, ele está procurando, por exemplo, aqui o valor 10. Aonde ele está procurando? Não é necessariamente na primeira coluna de uma matriz tabela. É nessa matriz aqui. Que nesse caso é a minha coluna A. É assim que eu represento toda a coluna no Excel. Tá? De A até A, ou seja, toda a coluna A. Então ele está procurando o valor 10 nessa coluna. Uma vez achado, ele vai trazer o valor correspondente de 10 que está na coluna B. Nesse caso, ele vai trazer aqui. Nesse caso, ele achou o 10 aqui, ele vai trazer o 6. Se eu quiser que ele trazer Manhattan, um bairro, aí eu vou botar aqui um 6. Beleza? Dúvidas? Dúvidas, galera? Não, agora eu já entendi. Pronto. Vou aproveitar aqui o embalo e vou começar a aula de hoje mesmo, né? Pessoal, uma coisa que eu já trago para a aula de hoje é isso aqui, ó. A gente já deu de cara com alguns tipos de erros que vocês vão ter aí na utilidade. Porque, olha, galera, não adianta, você não aprende Excel assistindo aula. Nem a minha, nem a de ninguém. Nem a minha, nem a de ninguém. Você não aprende. Só aprende se você você só aprende se você e muito. Certo? Você só aprende se você treinar e muito. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Bom? Então você vai dar de cara com isso aqui muitas vezes. Referência circular. Por exemplo, você chega aqui, pega uma função, por exemplo, uma referência, você chega aqui e diz assim, ó. Você bota um valor 10 aqui. Aí você diz que B, que é igual a 1, igual a 10. E que A1 aqui é, digamos, é igual a B1 mais C1. Como é que isso vai funcionar? Né? Essa célula aqui depende dessa. A1 está referenciando B1 mais C1. E B1 está chamando um valor que tem em A1. Então fica um dependendo do outro. Tá? Então não faz sentido. Outro problema.
Esse de número aqui é mais número. Certo? Trata-se de um erro matemático que representa números grandes demais ou indeterminações. Por exemplo, você tem um número aqui, menos 20. Aí você quer fazer, calcula aqui, ó, igual raiz. Opa. Já foi outro erro ali, né? Não existe a raiz quadrada de menos 20. ND, ó. O que aconteceu quase agora? A gente estava procurando informações que não existiam. Por exemplo, se eu botar aqui, procure... Aqui foi erro de referência, mas... Aqui, se eu procurar aqui um... Procure a letra A. Pronto. Assim. Eu estou mandando procurar a letra A. Nessa matriz tabelas de A1 até I555. Não vai ter a letra A aqui. Concorda? Então vai dar esse erro. Eu não posso fazer, ó, igual proc v. Procure o valor A. Ou procure o valor 10. Aonde? Nesse intervalo aqui. E traga o valor que está na segunda coluna dessa matriz. Essa matriz aqui, ó, essa. Procurando 10. Vou botar até aqui para não complicar, vou botar assim. Procure 10 de A1. Deixa eu tirar esse. Tá valores aqui, tá? Pronto. Aí vou mandar procura em 10. Se eu mandar procurar aqui 10 nessa matriz aqui e trago o que está na segunda coluna, ele vai trazer o J. Não é isso? Procure o valor 10 nessa matriz. Então ele vai procurar sempre na primeira e traga o valor que está na segunda coluna da matriz correspondente. Opa, é o J. Mas se eu botar aqui, procure o 11. Aqui eu tô... Detalhe, ó. Mais um parâmetro que a gente nem comentou dessa vez. É o parâmetro verdadeiro ou falso. Eu posso querer a procura que seja exata ou aproximada. Tá? Nesse caso, eu vou estar sempre usando a exata. É o número exato. Então eu vou colocar um falso aqui. Nesse último parâmetro. Se você olhar na função, o procurar no intervalo, o último argumento aqui dessa função, ele está entre colchetes. Eu já falei disso várias vezes. Ou seja, ele não é obrigatório. Mas uma vez que ele não é obrigatório, ele tem um valor padrão. E o valor padrão dele é o quê? O valor padrão dele é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, ele vai procurar o mais próximo. Então, veja que agora não achou. Porque ele está procurando, de fato, o valor 11. Aonde? Na primeira coluna da matriz tabela aqui. E não acha. Agora, se eu botar 10, acha. O J. Professor, é porque ainda agora estava 11 e achou. Não achou, né? Se eu botar verdadeiro aqui, ó, vai achar o J. Por quê? Porque aí ele está permitindo a busca mais aproximada. Qual é o valor que mais se aproxima de 11 aqui? 10. A depender de sua situação, você vai analisar se bota verdadeiro ou falso. Você também pode usar os valores 1 para verdadeiro, 0 para falso. Então veja, o ND
desconhecido, né? Ref, erro de referência incorreta, inexistente. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer, coloque o que está em A-1. A-1 nem existe, na verdade, mas você pode colocar aqui A1 é 0, mas você pode colocar aqui, como a gente fez quase agora, né? Uma referência aqui, deixa eu ver. Talvez você botar um valor grande aqui, deixa eu ver. O nome ele não aceita. Deixa eu pensar numa situação aqui. Procure o valor 11 de F1 até G10. Para essa situação. A gente teve uns erros de referência aqui, né? A cabeça não está chegando. Essa é de referência circular. Bem, eu vou lembrar aqui de um e vou trazer para vocês. Tô aqui. Div 0, quando você quer dividir por 0 na matemática. 1 dividido por 0. Não pode. Né? Divisão por 0. Erro de operações. Né? Com tipos de dados distintos. Por exemplo, você quer somar igual 10 mais... Deixa eu ver se esse aqui vai. Valor. Tem como somar 10 com a letra A. Erro de nome. Fórmulas erradas. Geralmente dá erro de nome. Deram alguns erros de nome agora aqui, né? Por exemplo, você vai dizer, calcula a média. A média desses valores aqui. Aqui ele transformou, né? Mas se eu, por exemplo, pronto, esqueci do A. Calcula a média. Por exemplo, erro de nome. Não existe essa função. Isso aqui quando simplesmente o valor que tem na célula é maior do que o valor que ela ocupa, né? Só você arrastar assim. Dá 2 cliques que resolve. Beleza? Então atenção, quando um desses erros aconteceu, você entendeu qual o problema. Problema de número, problema de não conhecido, né? Valor desconhecido, divisão por 0. Uma operação não é válida, um nome, algo que você está usando que não existe. Né? Uma função, referência circular. Erro de referência. Eu acho que na função procv, por exemplo, aqui, não conhecido, queria forçar um erro de referência aqui. Bem, daqui a pouco a gente vai ter um. Beleza, galera? Pessoal, alguma dúvida? Que a gente agora vai partir para a revisão do último conteúdo. Veja que o conteúdo já foi dado aqui, ó. Na semana 6. Então agora, ó, na semana 9, eu vou começar a tirar dúvidas do assunto daqui. Ah, professor, não é assunto novo, não? Não. Não. Proc V, Proc X, Proc H já foi dado, tá por aqui, ó. Tá por aqui.
Deve ter sido uma dessas aulas aqui. Formatação condicional, funções lógicas. Talvez tenha sido até nessa. Tá bom? Então já tem o conteúdo. Isso aqui é só uma revisão. Por isso que é suma importância que você assista essas aulas. Bora lá? Então vamos lá. Pronto. Veja agora um assunto, pessoal. Digamos que eu queira sumarizar esses dados. Eu tenho aqui, ó, bairro, apartamento. Se eu quiser filtrar esses dados, vocês já sabem, né? Eu venho aqui em dados, filtro. E aí eu posso aqui filtrar para o bairro. Por exemplo, eu só quero marcar Manhattan. Desmarco todos, marco Manhattan. Okay. Tá aqui, só os bairros, só os imóveis que estão em Manhattan. O restante não apagou não, né? Tirar o filtro, voltou. Coloco o filtro, tá aí. Eu quero só do ano, ó, como que tá por data, só imóveis do ano de 2015, ó. Apago só 2015. Tô filtrando. Quero todo mundo. Posso filtrar também, ó. Limpei aqui o filtro. Posso filtrar também por... Posso classificar aqui, né? Mais antigo, mais recente. E posso filtrar também por quê? Filtros de imóveis de igual a uma certa data, antes, depois, por exemplo, antes de quando? Eu quero imóveis antes de 1º de janeiro de 2015. Todos esses aqui são antes de 1º de janeiro de 2015. Esse aqui eu vou ajeitar. Tava errado, né? Eita! Então ele filtrou. Tá filtrado aqui, ó. Se você for no último. O último, ó, 31 de dezembro. Tá filtrado. Apagou os dados, foi, Thiago? Não. Filtrado. Então, pai, eu quero contar quantos tem em Manhattan. Fácil. Filtro, marco Manhattan e saio contando, né, ó. Vou até o final, Ctrl Shift para baixo. Olho aqui, ó, 16.032 imóveis em Manhattan. Será que essa é a forma mais correta? Não, né? Tem uma melhorzinha, vamos lá? Funções anteriores. Função de contagem. Revisão. Como é que eu conto? Lá. Igual. Conte, ponto, uma condição. Se. Conte se o quê? Qual é o intervalo que você quer contar? Quero contar nesse intervalo aqui, ó, no C. Ele já marcou para mim. Dados, né? Planilha dados. Exclamação, C, 2.C. Qual é o critério? Manhattan. Aí eu boto, como é texto, eu tenho que botar entre aspas dupla. Manhattan. Ok. 16.032. Não pode ser aquele contar números e contar valores, não? Vamos lá. Vamos entender a diferença. Essa contagem aqui, ó, contagem que é Manhattan. Vou até colocar essa fórmula aqui, dar um Ctrl X e jogar para cá.
E aqui eu vou escrever Manhattan. Então, quantos imóveis tem em Manhattan? Como é que eu sei disso? Botei essa fórmula, né? Olha lá. Vamos entender ela. Revisão. Conte. Ponto. Tem que botar esse ponto. Conte se uma condição. Quais são os parâmetros dela? Nessa coluna C, lá da planilha dados, é isso que tem aqui dizendo, tem um texto Manhattan. Dados, C. Toda vez que aparecer Manhattan, ele vai contar. Poderia ter feito como? Ao invés de colocar o texto Manhattan aqui, eu coloco A1, né? Dá no mesmo. Por quê? Se eu coloco A1 aqui, mesma coisa. Só que agora ele está olhando o texto que está lá em A1. Opa. Manhattan. É tanto que se eu mudar isso aqui, ó, tá qualquer coisa, vai dar 0. Ele não encontrou esse valor. Porque não é conta números nem conta valores. O que é que cada um desses faz? Conta e ponto num vai contar o quê? Vai contar números. Não vai contar quantas vezes aparece Manhattan. Se eu mandar contar aqui, ó, em C, 0. Não tem nenhum número na coluna C da planilha de dados. Quanto ponto valores? Vai contar o quê? Tudo. Também não me resolve. Ele trouxe, ó, tem valor, ele conta. O que ele está contando aqui é, tem valor, ele conta. Aqui, ó, conte quanto números, só vai contar número. Nesse conjunto de dados aqui, ó, que está na planilha dados, na coluna C. Conte ponto valores. Só vai contar valor. Tem um valor, ele conta. Mas não quero nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, eu quero agora Brooklyn. Vou copiar esse texto aqui. Quero saber quantos. Dá um Ctrl X e jogar isso pra cá, tá? Eu quero fazer a mesma coisa agora. Eu quero contar quantos tem no Brooklyn. É só arrastar isso aqui pra cá, né? Olha que beleza. Por quê? Na hora que eu arrasto, essa fórmula aqui, né? Na hora que eu arrasto para baixo, eu estou na mesma coluna. Se eu estou na mesma coluna, o que é C continua C. Então ele vai continuar procurando na coluna C. Só que ele não vai procurar o valor que está em A1. Mas sim o valor que vai estar em A2. Porque o que era 1 vai virar 2. Eu não desci uma linha. Quando eu arrasto, eu não desço uma linha. Então o que era A1 nessa fórmula, vira 2 nessa célula aqui. O que era 1 nessa célula de cima, vai virar 2 aqui. Porque eu pulei uma linha. Se eu puxo para cá, vai virar 3. Ó. Vai dar 0, porque eu não tenho nada aqui em A3. Ele vai procurar o valor que tem aqui, lá em dado C. Detalhe, vocês têm que entender a diferença. O que é isso aqui e o que é isso aqui. Por que aqui só está um A2? E por que aqui tem dados, sinal de exclamação? Por que dados, sinal de exclamação? Porque o local onde ele está procurando está em outra planilha. Eu estou na planilha contagem e estou procurando lá na planilha dados, do mesmo arquivo, Excel. Então eu tenho que botar dados, exclamação, C2.C, ou seja, em toda a coluna C. Procure o quê? O texto que está na célula A2. Por que aqui eu não boto... Por que aqui eu não boto dados A2? Poderia ser assim, viu? Minúsculo. Porque se eu botar dados A2, ele vai procurar aqui, ó. Dados A2. Ele vai procurar o valor 1. Né? Então, por que eu só boto A2? Porque eu vou procurar na própria planilha que está a fórmula. Então, eu vou procurar Brooklyn.
Ele vai trazer isso. Se eu continuar, Queens, ele já trouxe. Bem mais legal do que aquela primeira fórmula, né? Bem mais legal. E vocês vão fazer muito isso. Mas tem uma forma bem mais legal ainda, que aí a gente vai começar na aula de hoje, mas não vai terminar hoje. Mas aí eu mando, eu não tô pedindo não, tá? Tô mandando. Eita, professor Brado da mulher. Vocês assistirem essa aula aqui, ó. 6. Vocês têm que assistir, que são várias aulas aqui gravadas, que eu faço pra vocês. Vocês precisam entender o que é uma tabela dinâmica. Vocês precisam entender isso aqui. Vocês precisam entender. Aliás, todas essas aulas vocês têm que assistir, gente. Todas. Se vocês não assistirem, vocês não vão acompanhar o curso. Ah, professor, tô assistindo tua aula ao vivo, tô aqui. Ah, para 1 hora da minha semana para assistir, tá perdendo seu tempo. Desculpa lhe dizer, tá perdendo seu tempo. É melhor não vir. Você não vai aprender com a aula porque eu não sou Deus para fazer milagre. Quem faz milagre é Jesus Cristo. Né? Ele não me deu esse poder de ensinar meus alunos por milagre, não. Então, vocês têm que assistir a aula que eu estou botando aí. Assistir a aula ao vivo, de forma ao vivo ou depois. Tudo bem. Mas tem que assistir e fazer os exercícios. Porque senão, você está perdendo seu tempo. Omitir? Ah, professor, aí dá tempo? Dá tempo. Você tem o mês de junho todinho aí, o mês de junho. Cada aula dessa dá 1 hora, 1 hora e meia. Assiste uma por dia. Se tu não assistiu nenhuma ainda e assistir uma por dia, em 1 semana tu termina. Agora você tem que querer. É porque você precisa destravar do Excel. Na hora que você destrava, você vai pegando um macete. É feito jogo. É feito jogo, gente, de videogame. Você tem que pegar um macete. Esse começo, não entende, vai tentando. Quando você pega o macete, vai ficando tudo mais fácil. Aí você começa a se aprofundar. Tu tem o mês de junho todinho aí. E normalmente eu ainda dou 15 dias após o término do curso para os alunos colocarem as atividades em dia. Então você tem aí, geralmente, normalmente vocês vão ter até dia 15 de julho no máximo. Ok? Então, galera, só para concluir a aula de hoje, que já vai em 53 minutos, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso que eu acabei de fazer de forma mais dinâmica e de forma mais elaborada. É utilizando tabela dinâmica. Veja que isso aqui é um intervalo de dados. Que poderia ser uma tabela, que são coisas totalmente diferentes no Excel. Excel já existe tabelas há séculos. Né? Dezenas de anos, pelo menos. Eu posso selecionar todo esse contexto aqui, todos esses dados, usando Ctrl T. E inserir uma tabela. Eu já fiz isso, tá? Nesse caso, eu transformei esse conjunto de dados numa tabela. É a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa. Se você tiver um conjunto de dados assim, semelhante a esse, eu recomendo que você trabalhe com tabelas. Nesse caso aqui, você pode nomear uma tabela. O nome dessa tabela é tabela 1. Eu posso chamar de TB underline imóveis. Chamei de TB imóveis. No princípio, aparentemente não muda muita coisa, mas muda. Inclusive, aqui, ó. Você pode segmentar essa tabela, por exemplo, por bairro. E aí, ó, ele gera esse carinha aqui, ó, já com
um menuzinho aqui com os bairros que existem. Percebeu? E aí eu clico aqui em Bronx. Parece só Bronx. Eu clico em Brooklyn. Bronx, só Brooklyn. Eu clico em Manhattan, em Queens. Bem mais fácil do que o filtro que eu fiz antes. Consigo fazer isso. Posso limpar. Eu posso marcar aqui, ó. Seleção múltipla. Marquei essa opção. Então agora eu tenho Brooklyn, Bronx, Manhattan e, por exemplo, está selecionado só Manhattan e Queens. Tiro todos. Ó. Manhattan e Staten Island. Posso brincar aqui com o que eu precisar. Posso apagar. Sempre essas opções de tabela vão estar onde? Na aba que vai aparecer aqui, ó, de verde. Porque isso é uma tabela. Design de tabela. Eu posso exportar esses dados. Se bem que eu também posso exportar os outros, tá? Mas nesse caso aqui eu não vou mexer muito aqui não. E tem algumas opções aqui de estilo. Por exemplo, eu posso deixar linhas em tira, linhas sem tira. Posso colocar linhas de totais. O que é que ele fez aqui? Ele somou todos esses valores aqui, ó. Vou tirar. Somou todas essas notas. Linha de cabeçalho. Tirar ou colocar, ó. Tirei, não foi? Deixa eu dar um Ctrl Z. Posso deixar aqui, ó, primeira coluna marcada ou não, última coluna ou não, enfim, opções simples, né? Isso também eu faço no intervalo, tá? Só que de formas diferentes. Essa segmentação aqui é muito legal. Você clica e escolhe pelo que você quer segmentar. Inclusive você pode segmentar por tipo de propriedade, bairro e tipo de oferta. Ou só esses dois. Então ele coloca aqui, ó. Bem mais rápido do que o próprio filtro. Ah, eu quero ver apartamentos em Manhattan. Aí, ó, apartamentos em Manhattan. Limpei a consulta, ok. Posso deixar isso aqui do ladinho. Isso aqui do ladinho. Tá legal? Posso fazer isso com filtro também aqui? Posso. Vem aqui, ó, até um filtro. Tiro todos, apartamento, ok. Depois venho aqui, em bairro, tiro todos, marco só Manhattan, ok. Também a mesma coisa. É tanto que aqui ele deixa, ó. Mas óbvio que o mais rápido era ter feito isso. Eu já tenho uma segmentação aqui, ó. Eu quero apartamentos no Bronx. Eu limpo o Bronx, quero todos os apartamentos agora. Eu filtro pelo que eu quiser. Para finalizar, como é que a gente faz isso dinamicamente? Aí é o que eu vou mostrar agora. A gente tem uma tabela aqui estática até então. Mas eu quero inserir agora uma tabela dinâmica. Então eu vou inserir. Veja, eu tinha uma tabela aqui, já inseriu. Tabela dinâmica e tabela dinâmicas recomendadas. Eu vou trazer essa recomendada dele aqui, essa primeira. E ele vai inserir em uma nova planilha. Botou aqui, chamou de planilha nova. Eu vou arrastar para cá. E vou chamar de tabela underline, TB underline dinâmica. Olha o que ele fez aqui automaticamente sem nem eu pedir, gente. Ele criou uma tabelinha em que ele já somou para o bairro a quantidade de imóveis naquele bairro. 1 hora já de aula, né? Então essa daqui foi uma tabela que ele sugeriu para mim. Vocês viram? Inserir tabelas dinâmicas recomendadas. Ó. Aí ele sugeriu essa aqui. Ó. Mas teria essa, ó, que ele conta a quantidade de tipos de imóveis. Tem essa que ele conta pelo tipo de oferta. Tem essa que ele soma também pelo... Aqui é pelo número de... somando o número de quartos.
pelo tipo de oferta. Vai depender do que você quer. Mas eu posso também inserir a minha tabela dinâmica. Aí ele vai perguntar a partir de que intervalo, a partir de que dados. Ele já reconheceu aqui, ó. Lembra o nome da tabela? TB Imóveis. Tá aqui, ó. TB underline Imóveis. Quem é esse cara? Vou cancelar, viu? Esse cara é o nome dessa tabela aqui, ó. TB Imóveis. São esses dados todinho aqui, ó. Eu não preciso botar A1 até I, 30.400 e não sei quanto. Não. Até porque se eu for pro final dela e pressionar Tab, ele vai inserir um novo dado, 30.476. Essa tabela agora tem um novo dado. A gente vai ver isso na próxima aula, com mais detalhes. Certo? Então, só para finalizar, próxima aula a gente já inicia de tabelas dinâmicas. Aula 10, né? Aula 11 também, tabelas dinâmicas. E aula 12 a gente vai fazer um dashboard, utilizando esses dados de tabela dinâmica. Então a gente vai ter aí aula 10 e aula 11 só de tabelas dinâmicas. E aula 12 a gente vai... Aula 10 só de tabela dinâmica. Aula 11 tabela dinâmica. E aí eu já inicializo com alguma coisa de gráficos, algum mini dashboard lá. E aula 12 a gente cria um dashboard para finalizar. Então veja, ó, eu vou inserir uma tabela dinâmica agora. Da onde? De que intervalo? Eu poderia botar desse intervalo aqui, ó. Selecionar tudinho. Não vou correr lá não, mas... Dados de A2 até I30.476. Poderia. Mas eu poderia chamar TB Imóveis. Selecionei ela toda. Tá? Vou cancelar aqui, Ctrl para baixo. Olha, ela tem uma linha aqui. Eu vou selecionar e vou excluir, ó. Então, isso aqui é uma tabela chamada TB Imóveis. Tá aqui ela. Se eu selecionar o Ctrl T toda ela e mandar converter no intervalo, não existe mais TB Imóveis agora. Já fiz isso. Posso inserir tabela dinâmica mesmo assim? Pode. Só que você vai inserir tabela dinâmica de que intervalo? Tabela ou intervalo? Ele vai dizer, ó. Ele já detectou dados de A1 até I 30.476. O problema disso é que tua tabela dinâmica vai ter como fonte de dados, a fonte dos dados, um conjunto de dados estáticos, que a gente vai ver na aula que vem, que quando você atualizar, alterar alguma coisa pode dar problema. Então, o correto, o melhor, não é o correto mesmo, é o melhor, é que a gente chame esse conjunto de dados, na verdade, de uma tabela, ok? Vou chamar ele aqui novamente TB Imóveis, sem acento mesmo, tá? Não tem problema não. E a tabela dinâmica vai ser baseada nos dados dessa tabela que eu chamei TB Imóveis. Dessa tabela aqui do Excel, que está aqui ó, nesse conjunto de dados de A1 até I 30.476. Como vai estar a tabela dinâmica, vai ser a partir desse conjunto de dados aí dessa TB Imóveis. Então eu vou lá, finalizar, inserir tabela dinâmica. Ó, ele até diz, ó, da tabela ou de um intervalo. Né? No meu caso agora eu vou dizer da tabela. De que tabela? TB Imóveis. E ele está dizendo aonde? Numa nova planilha. Normalmente, galera, sempre coloco tabela dinâmica numa nova planilha. Tá? Tá aí, ó. Criou uma nova planilha. Eu vou arrastar essa planilha que ele chamou de planilha 10 para cá. Vou chamar de TB Dinâmica 2. Vou chamar essa aqui de TB Dinâmica Recomendada, para você saber. O nome dessa planilha. O nome dessa de TB Dinâmica Original. Tá bom? Cadê a tabela? Tá aqui, ó. Você vai montar ela agora como você quer. Por exemplo, eu vou montar de acordo com aquela outra, igual a essa daqui, ó. Quando eu clico nessa tabela dinâmica, ó, aparece esse campus da tabela dinâmica aqui ao lado. Ó. Saio, some. Clico em cima, volta. Saio, clico nesta área para trabalhar no relatório da tabela dinâmica.
Para criar um relatório, escolha os campos da lista de campos de tabela dinâmica. Aqui, ó. Quem eu quero nas linhas? Quem eu quero nas linhas? Eu quero o bairro. Então eu vou botar aqui o bairro. Ó. Opa, já apareceu. Ó. Olha como ele é inteligente. Ele já vai aqui nesses dados, quer ver, já essa tabela dinâmica aqui. A fonte de dados dela está onde? Estou passando do limite já não. 5 minutinhos só. A fonte de dados dela está onde, ó? Tá aqui, ó, em TB Imóveis. Ok. Então ele vai lá em TB Imóveis. Olha quem é o campo bairro. Que tá aqui. Ele não olha só não, ele olha campo bairro. Porque para ele isso é uma tabela. Colunas, host. Ele não sabe mais quem é A, B, C não. Ele sabe quem é isso aqui. Ele sabe também quem é A, B, C, D. Mas ele olha para bairro. Ele achou bairro. Então ele já consolida todos os bairros aqui na linha, como eu pedi. E eu quero o que dos bairros? Eu quero, ó, sair ela de some, ó. Botei, ela aparece. Tá? Tenha cuidado que às vezes a gente tira ela aqui também, ó. Lista de campos, ó. Mesmo eu botando, não aparece, ó. Porque a lista de campos aqui na análise de tabela dinâmica, veja, não aparece aquelas duas opções. Cliquei em cima da tabela dinâmica, aparece. E a lista de campos tem que estar lá, marcada, para ela aparecer. Ah, eu quero a quantidade de bairros. Então eu boto o próprio bairro aqui, ó. A quantidade de imóveis que tem naquele bairro. É a mesma coisa. Nesse caso aqui ele está somando. Aqui eu estou contando. Qual a diferença? Ele está somando todas as diárias. Nesse caso aqui, ele está somando diárias. Nesse caso aqui, eu estou contando bairros. Como eu disse a vocês que eu queria igual, eu vou pegar essa contagem aqui, vou remover. Vou pegar aqui, ó, diárias, e vou jogar em valores. O que é que ele está fazendo? Está vindo aqui, Brooklyn, por aí, Manhattan. Quantas diárias tiveram nesse imóvel 1 que fica no bairro de Manhattan? 199 diárias. E nesse, 549. Ele está somando toda vez que for Manhattan. Aqui. Somando as diárias. Somando as diárias. E se eu quiser somar, como eu disse, quantos imóveis tem em Bronx, em Brooklyn, em Manhattan? Aí eu pego o próprio bairro e boto aqui, ó, para somar também, ó. Ele vai criar uma nova coluna e vai dizer, ó, tem 345 linhas com o nome Bronx, ou seja, tem 345 imóveis nesse bairro, 11 mil nesse, 16 mil nesse. Veja que eu não usei fórmulas para fazer isso aí. E veja que se eu quisesse fazer isso com fórmulas, eu faria. Contagem. 16 mil em Manhattan. 16.032 em Manhattan. 11.673 em Brooklyn. Tá aqui. 22.78. Tá aqui. Agora me diga, qual que deu mais trabalho? Óbvio que isso é bem mais prático, isso é uma tabela dinâmica. Eu estou dando uma entrada no assunto. Próxima aula a gente só vai ver isso de tabela dinâmica. E na outra aula a gente continua tabela dinâmicas usando ainda umas coisinhas que tem aqui chamadas em segmentação de dados, que vocês já viram, inserir linha de tempo. E gráficos dinâmicos. Por fim, a gente vai fazer um dashboard. E vamos concluir. Tá bom? Opa. Salvar. Daqui a pouco eu salvo. Dúvidas, galera? Vou finalizar aqui. Quem tiver dúvidas, pode perguntar, tá? Beleza? Esse assunto é um pouco mais interessante, né? É o último, quase um dos últimos assuntos do curso. Até porque o que vem de novo por aí é muito pouco. Agora o que vem mesmo é a prática disso aí, né? É praticar isso aí.
Então, bota os assuntos em dia, porque vai vir as atividades, basicamente. Só faz sentido você fazer esse curso se você dominar esses conceitos de tabela dinâmica, segmentação de dados, linha de tempo, gráficos dinâmicos. Aí você aprendeu o básico de Excel. Aprendeu o básico do básico de análise de dados com Excel. Básico de análise de dados com Excel. Beleza? Valeu, galera, então. Um abraço. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Vou parar a gravação.